Seja bem-vindo a esta entrevista com o novo Bispo Coadjutor de Angra, Dom João Lavrador. É uma conversa para a Antena 1 Açores, para a RTP Açores e para o portal acores.rtp.pt. Sr. Bispo, muito obrigado por estar connosco nesta entrevista. Antes da sua chegada, houve um grande debate na imprensa e no seio do clero nos Açores sobre se o novo Bispo, porque o senhor vai ser o futuro Bispo de Angra, devia ser um açoriano ou um não açoriano. Sente-se condicionado por esta discussão? Em primeiro lugar, eu quero saudar todos os telespectadores do canal dos Açores e da RTP dos Açores e, naturalmente, dar uma palavra também de saudação a todos aqueles que são os profissionais nesta área da comunicação social, com a qual eu me identifico bastante e a qual eu tenho acompanhado, naturalmente mais ligado ao setor da Igreja, mas que quero nesta hora dar esta palavra. Quero saudar todos aqueles que realmente estão em comunhão connosco, seja aqui dentro da Diocese de Angra ou sejam aqueles que estão na diáspora. Olhando para a sua pergunta, eu para mim apenas recebi o convite, a nomeação, procurei dizer o meu sim àquilo que me era proposto. Todo o resto das discussões estão um bocadinho para além das minhas preocupações nesse sentido. Não é? Um outro debate que houve também aqui, incluindo no tempo do Dom António, que ainda é Bispo de Angra, foi sobre se devia ou não, se devia criar uma segunda diocese nos Açores. Acha que faz algum sentido? Voltando ainda à primeira pergunta que me fez, eu penso que, claro que se fosse alguém do clero dos Açores, teria já uma vantagem, é que tinha a aprendizagem feita. Eu disse isso numa altura que me questionaram praticamente com a mesma pergunta e portanto, isso facilitaria num certo sentido. Agora, isso não me pôs qualquer entrave a que eu dissesse sim àquilo que me era pedido e venho com o sentido de servir o melhor que puder e com as minhas limitações. Agora, obriga-me a ter o meu tempo de aprendizagem. Portanto, eu peço paciência às pessoas. Aliás, foram as suas primeiras palavras, foi precisamente de aprender, porque eu quero me inserir nesta cultura açoriana e na religiosidade açoriana, porque eu não gosto de fazer as coisas a partir de fora, nem trago qualquer ideia pré-concebida sobre a pastoral aqui para a Diocese de Angra. Portanto, eu quero primeiro conhecer, integrar-me e recolher daquilo que é possível a partir do contacto com as pessoas e, sobretudo, com os agentes da vida pastoral, concretamente com os sacerdotes, com os consagrados, que infelizmente não são muitos, e com os leigos mais responsáveis na vida da Diocese, para então daí depois recolher quais são os seus sonhos, quais são os seus ímpetos, aquilo que no fundo no seu conjunto se pretende, porque isso pode-se absorver naquilo que vamos lendo, na nossa forma de estar e na maneira como vamos caminhando, e então sim, depois encontrar em conjunto. Eu quero que o trabalho seja feito em conjunto quando tiver essa responsabilidade. Por enquanto, ainda tenho um bom mestre, que é o Sr. Dom António, portanto irei realmente servir o melhor que puder, acompanhado, neste caso orientado pelo Sr. Dom António. Mas permita-me então, já que me põe o problema, eu penso que o problema de uma diocese, duas dioceses, o problema põe-se no continente na mesma, porque de longa data já se tem sonhado com novas metrópoles, com novas dioceses, com divisões, com retificações e por aí fora. Isso é um processo, podíamos dizer, ele é administrativo, mas é, sobretudo, a partir da vitalidade da vida pastoral das próprias populações. Suponho que está informado que existem algumas rivalidades entre ilhas, nomeadamente entre as Ilhas Maiores, e que isso também tem muito a ver com essa rivalidade, ou seja, tem a ver com questões de poder. Isso não me assusta? Uma certa rivalidade, eu penso que é connatural à pessoa humana, não é? E uma rivalidade, há rivalidade que é sã, que é muito boa, que é aquele brio das pessoas quererem ser um bocadinho mais, caminharem mais, poderem olhar para o seu vizinho sem o pôr em causa e, de alguma maneira, projetarem um futuro que seja, de alguma maneira, um pouco mais risonho, onde possam realmente encontrar mais a concretização dos seus sonhos. Será mal quando isto se faz contra alguém, não é? Quando é em conjunto e possa ser motivador e possa ser mobilizador, inclusive para outros, isso é sempre bom. Não? Há uma realidade que é sã,
Nós podemos dizer que entre os irmãos também existe uma certa, dentro da família, não é? Há uma certa rivalidade nesse sentido, que é ver qual é o irmão que chega primeiro, qual é o irmão que é capaz de ter mais carinho do pai ou da mãe, qual é o irmão que é capaz de se ingrar mais e por aí fora. Agora, isso não tira aquele sentido de fraternidade e de ajuda e de interajuda em que o irmão, no momento de necessidade, é capaz de dar a mão ao seu irmão. Há um intelectual da Igreja nos Açores que, curiosamente, foi a única voz que disse que o futuro bispo dos Açores, Oliangra, devia ser uma pessoa de fora. Mas vamos encerrar este capítulo de ser de fora ou de ser da casa. O Dr. Cunha de Oliveira também disse que as mulheres deviam ter um papel mais ativo na Igreja. O senhor ainda há pouco falou da dificuldade de ter padres disponíveis. Sim. Como é que vê o papel das mulheres na... Bem, isso é a própria Igreja e o Santo Padre têm vindo a afirmar isso mesmo e é necessário dar a todos os cristãos, o seu lugar que lhe compete realmente na vida da Igreja e na missão. A missão da Igreja ficará sempre diminuída se alguém for excluído dessa mesma missão. Eu aí não poria o problema se mulher ou homem, porque então estamos a fazer uma nova discriminação. Eu penso que são todos cristãos, todos batizados. Todo batizado é chamado a participar na vida da Igreja e empenhar-se na vida da Igreja. Cada um dentro da sua própria realidade, dentro das suas condições, dentro daquilo que a própria pessoa é capaz de dar para essa mesma missão. E por isso eu aí não faria distinção. Se normalmente coloca-se esse problema muitas vezes mais na questão do ministério ordenado. Exatamente. Mas aí já estamos num outro plano, porque nós somos iguais em dignidade e em serviço a partir do batismo. O ministério ordenado é um serviço para alguns são chamados para se dedicarem ao serviço do outro. Portanto, é aquele que, configurado a Jesus Cristo, assume uma configuração tal que se torna aquele que presida a própria, serve a comunidade na presidência dessa mesma comunidade. Mas isso é um ministério ao lado dos outros e com a mesma dignidade dos outros. Enquanto nós não formos capazes de entender que todo o serviço na Igreja é igualmente digno, desde o catequista ao sacerdote, desde o bispo até ao acólito, enquanto nós nunca mais conseguimos resolver esta questão. Porque vamos sempre buscar um prejuízo sobre a dignidade. É que, infelizmente, nós até temos dignidades na nossa categoria de hierarquia, não é? E quando vamos por aí, então, não conseguimos lá chegar. Já que falamos das questões mais delicadas, como é que vê o celibato dos sacerdotes? Acha que um dia os sacerdotes poderão casar-se? Ora, eu penso que o celibato é uma grande riqueza para a Igreja. Ele é querido pela Igreja e tem fundamentos teológicos, bíblicos, tem um fundamento na própria realidade de Jesus Cristo, que, segundo a tradição e naquilo que conhecemos da pessoa de Jesus Cristo, ele quis confrontar o seu tempo com uma outra forma de estar, de se realizar e de viver a nupcialidade. Eu agora vou explicar o que isto quer dizer. Realmente, na linha do amor, que foi isto que Jesus Cristo nos trouxe, o amor tem que ter como garantia desse mesmo amor o sentido de liberdade. E Jesus Cristo vem-nos manifestar que na grande opção do ser humano, e que se manifesta precisamente na sua orientação de vida, que é essencialmente pelo casamento ou por outras formas de viver esse amor, é uma originalidade de Jesus Cristo. Porque até aí, fatalmente, tinham todos que casar. Era mal visto aquele que não casasse. Portanto, Jesus Cristo veio introduzir algo de novo. Foi dizer, nós podemos viver o amor, um amor tão profundo que só pode ser o amor entre o ser humano, criatura e Deus, através da entrega total, o que nós chamamos o próprio celibato. Não é? A Igreja tem aqui esta mesma referência. E depois reconheceu, ao longo da história da Igreja, que estava aqui uma riqueza que a Igreja não impôs. Ela começa a nascer. E nasce, nós vamos encontrar logo nos primeiros séculos da história da Igreja, uma aptidão, um gosto, um querer de muita gente, sobretudo monges, que nós chamamos monges, eremitas, que querem copiar esta forma de viver de Jesus Cristo. E isto foi fazendo o seu caminho. Quando a Igreja vai decretar, passados novos séculos, que aqueles que são escolhidos para o sacerdócio fossem à imitação dos monges que já tinham esta tradição, ela está a recolher uma riqueza para a vida da Igreja. Agora, isto não põe em causa é que, não sendo de
caráter, podíamos assim dizer, intrínseco ao próprio sacerdócio, a questão do celibato, e que é, naturalmente, recolhido da teologia, que é recolhido da história da Igreja, que é uma riqueza, não possa encontrar-se, que ainda há. A Igreja Católica tem estes dois pulmões, num o celibato e no outro a escolha de pessoas casadas. Não quer dizer que a Igreja amanhã não ponha a questão de se vir, que é esse o querer de Deus para a Igreja neste tempo, que não possa realmente criar. Mas há aqui uma questão. Mas na tradição da Igreja, isto é só para retificar um bocadinho, na tradição da Igreja não é que os padres se casem. É escolher entre os casados aqueles que possam vir a ser presbíteros, que é diferente. Porque já agora, no diaconado permanente, isto está dentro do que é a tradição da Igreja. A pessoa recebe o sacramento da ordem na condição em que se encontra. Se é celibatário, manterá-se celibatário. Se é casado, manter-se-á casado, até que um dia Deus possa, porventura, já não querer que ele continue casado. Não é? Mas é esta a realidade que... Temos de falar também dos seus projetos para a Igreja nos Açores, mas eu antes gostava de falar do Papa Francisco pelo facto de ele ter significado uma lufada de ar fresco. Só que eu gostava de lhe colocar a questão ao contrário. O Papa Francisco transformou-se, por via dos mídias, das redes sociais, numa popstar. Isto não pode levar a comunidade católica a enfrentar uma desilusão no fim disto tudo, porque afinal o Papa Francisco é apenas um homem cheio de boa vontade, não é? Eu penso que não, porque isso corresponde ao que querem fazer dele, mas não corresponde a ele próprio. O que ele é. Isso só teria sentido, e nós poderíamos estar um bocadinho preocupados que isso acontecesse, se ele próprio estivesse a projetar isso. E nós vemos, e eu tive a possibilidade de o contactar com ele, agora quando foi a visitar a Límina, e nós vemos um homem simples, é precisamente aquilo que ele manifesta. Um homem sem qualquer exteriorismo, e todos os gestos dele são muito, muito bem pensados e são muito coerentes com a sua forma de estar. E são tão coerentes quanto, se nós formos ler toda a sua vida, particularmente quando era bispo em Buenos Aires, nós verificamos que ele está a fazer o que fazia em Buenos Aires. Portanto, ele tem uma perspectiva pastoral para a Igreja, a mesma que ele tinha para a sua diocese. A sua simplicidade, a sua aproximação em relação àquilo que vai fazer nos Açores. Eu não tenho a pretensão de ser como o Papa Francisco, nem tenho as suas capacidades, nem naturalmente não tenho a sua estatura, mas em tudo o que eu puder, isso faz parte da minha própria intenção, eu não posso ser eu a medir, mas posso dizer que a minha intenção é estar o mais próximo das pessoas, procurar estar particularmente a aprender daqueles que estão no dia-a-dia. A gente às vezes fala muito dos excluídos, esses naturalmente também têm que ter a nossa predileção, mas desde os trabalhadores, desde os que estão nos diversos trabalhos, desde os que estão nas diversas ocupações, todos os que estão nas diversas esferas da atividade laboral, cultural, da vida política, do serviço público e tudo isso, nós temos muito a aprender com eles. E eu quero estar muito próximo com eles e aprender a partir dessas pessoas. O Papa Francisco é adepto do São Lourenço. Não me diga o senhor que é adepto do Futebol Clube do Porto. Esse aparece em segundo lugar. Não é? Eu sou, antes de mais, adepto da académica, porque eu cresci em Coimbra, fiz a minha juventude toda em Coimbra, depois tive uma grande parte da minha vida sacerdotal em Coimbra e, portanto, fui-me afeiçoando àquele clube que faz uma festa no final da época, quando fica na primeira divisão. Portanto, isso é um gosto muito grande. Depois vem também o Futebol Clube do Porto, porque foi uma cidade onde eu estive, onde realmente trabalhei ao longo de 7 anos e 4 meses de episcopado, e também ali fui encontrando realmente esse gosto por um clube que também é do Douro, do Mondego para cima. O Papa Francisco tem uma encíclica sobre o clima. Não foi o primeiro Papa a falar de questões do clima, mas foi o primeiro a dedicar-lhe uma atenção extraordinária. Além de tudo aquilo que ele diz, há uma questão que me parece importante, que é quando ele fala do estilo de vida das pessoas, da necessidade das pessoas mudarem um estilo de vida apressado, materialista e estarem provavelmente mais próximas da natureza. É por aí que temos de ir? O Papa Francisco, o lema dele foi sempre a partir de São Francisco, não é? Por isso é que ele foi escolher o nome de Francisco. Portanto, ele, de alguma maneira, ele tem em si este ideal de querer conduzir-se um pouco pelo grande sonho, não é?
pela grande esperança que São Francisco colocou precisamente na Igreja. E como nós sabemos, São Francisco é o grande incentivador do grande hino à criação e a tudo aquilo que o mundo, na sua criação, feita a partir de Deus, ele realmente enaltece, cantando esta grandeza e esta maravilha da criação. E, naturalmente, o Papa Francisco, ele não é o primeiro, porque o Papa Bento XVI, ele teve uma expressão naquela encíclica dele, a Caridade na Verdade, onde ele diz que é preciso haver uma ecologia humana, depois de ter falado também do recurso da terra, todo este sentido, no fundo é uma doutrina social da Igreja, a partir do que são as realidades do mundo, esta que depois o Papa Francisco vai dizer a casa comum onde nós todos habitamos, e que depois vai fazer toda uma reflexão que eu acho extraordinária, que nós podíamos quase dizer que é uma reflexão teológica acerca da criação. E é onde nós podemos integrar tudo, porque neste mundo criado é onde tudo gira, não é? E naturalmente que e nós pouco a pouco já vamos tendo alguns anos, e vamos vendo um bocadinho o que foi este percurso da humanidade ao longo destes últimos anos, e eu estou consciente ainda, e lembro-me de que aqui há umas décadas o problema da ecologia era um problema muito grave, em que, com toda a industrialização, sem grande regulamentação sobre o que esta industrialização podia trazer ao planeta, punha-se em causa a própria vida sobre a Terra. Uma das grandes... E, portanto, neste momento, perdoe-me, neste momento eu penso que esta voz autorizada do Papa e uma reflexão tão profunda como o Papa realmente nos ofereceu é fundamental para então balizar, em primeiro lugar, o estilo de vida, não haja dúvida. O estilo de vida marca muito a forma pela qual nós nos relacionamos uns com os outros e com o mundo onde nós vivemos e, sobretudo, com a natureza onde nós nos assentamos. Mas também é uma grande provocação em toda a ordem económica, global, em tudo aquilo que são os sistemas de governo e como tudo tem que ser regulado de alguma maneira para salvaguardar este bem comum, e nós podíamos quase dizer, é o primeiro bem comum, que é a natureza, porque é para nós e é para aqueles que virão depois de nós, não é? Se nós não salvaguardarmos hoje a natureza, está em causa o próprio futuro da humanidade. E por isso o ser humano não pode pensar só no hoje, ele tem que pensar no hoje, Falou e no amanhã. em regulação. Os últimos tempos têm sido marcados no mundo pelo liberalismo económico desenfreado. Já estamos a entrar um pouco no campo da política. Na sua opinião, tem de haver regulação? Os mercados não podem fazer o que lhes apetece? Perfeitamente. Houve aqui uma ilusão económica, eu não sou perito em economia, mas houve aqui uma ilusão económica de que os mercados se regulariam pela concorrência. Ora, eu penso que isto que aqui há uma falácia, é que se os mercados fossem todos do mesmo teor e que todos com a mesma potencialidade, isso podia ser verdade, porque havia uma luta de iguais. No momento em que isto não acontece, tem que haver um interventor que regule em favor daquele que pode ser destruído pelo mais forte. E por isso é que eu penso que seja em termos, e hoje tem que ser em termos globais, seja em termos de comunidades, de países, neste caso o nosso concreto é a Comunidade Europeia, e há outras comunidades, seja em próprio termo do país, tem que haver aqui algo que ajude a que o facto da concorrência de mercado, que faz parte da liberdade, não haja dúvida, nós não podemos opor-nos a esta realidade da concorrência porque ela assenta numa sociedade livre. Mas a sociedade livre, a liberdade não é tudo. A liberdade é um instrumento em função de outros valores, aos quais, e sobretudo o valor da pessoa humana. Falemos da intervenção da Igreja na política. Há, muitas vezes, da parte da Igreja, um certo receio de falar da atualidade política, porque isso pode ser considerado uma interferência. Tivemos alguns casos, ainda recentemente, do Bispo das Forças Armadas, que criticou o anterior governo, ou de Dom Manuel Martins, que foi muito crítico em relação a Mário Soares, nos anos 80, também em anos de crise. Qual é a sua opinião, na atualidade, quando há injustiças cometidas por governos que estão no poder? Por exemplo, aqui nos Açores, em que a proximidade entre o governo e a Igreja é grande. Devem os sacerdotes pronunciar-se, denunciar ou não? Permita-me qual é o meu pensamento, que no fundo penso que não vai muito lá, não é muito fora do que é o pensamento da Igreja. Em primeiro lugar, a Igreja tem o dever de pronunciar sobre as questões da vida pública e, nós poderíamos dizer assim, sobre a política geral. Né? E, portanto, aí tem o dever de
são os princípios. Portanto, a Igreja tem por dever oferecer à própria sociedade os princípios que devem nortear uma conduta, no seu parecer, por isso é que é chamada doutrina social da Igreja, segundo o seu parecer, vai ajudar a que a sociedade viva em função de um bem comum e não por particularismos ou salvaguardando individualismos. Portanto, não deve abstrair-se de... Não deve abstrair-se, mas em termos da política em geral, atendendo à palavra política como o governo da polis, o governo da cidade, o governo dos povos, portanto, no sentido geral. Não se deve imiscuir em termos de política partidária. Os partidos são necessários, são bons e devem merecer da parte da Igreja, e eu procurarei fazer isso, dentro do que me for possível, dar-me bem, ser amigo de todos os partidos que fazem parte do espectro político que estão nos Açores e, portanto, que de alguma maneira se relacionam com a Igreja de Angra e dos Açores. Portanto, nesse ponto, eu queria dizer que é importante, porque, como da facilidade, por vezes pode haver aquela tendência de ir para aqui e para lá. No momento em que haja uma ofensa grave aos direitos humanos, uma ofensa grave àqueles que são os mais excluídos, quando houver um sentido de injustiça muito grande, tanto os grandes valores da dignidade humana, então a Igreja aí, mas aí não é um problema partidário, aí é um problema geral, que é, no fundo, ela tem por dever, porque é um dever evangélico, isso bem mesmo no Evangelho, de estar ao lado dos que são excluídos, os mais pobres, ajudar a reconhecer como é que a pessoa humana tem que estar no centro. E aí sim, aí eu penso que é preciso ajudar, embora reconhecendo que nem sempre é fácil. Há aqui o poder económico, as influências, todo um projeto nacional e internacional, comunitário, sobre a conduta em determinados momentos da própria economia, podem criar dificuldades. Agora, este diálogo, eu quase que não diria, não é uma questão de confronto, é um problema de diálogo, é alertar, é ajudar, porque os valores do Evangelho podem ajudar muito a própria sociedade a que ela reconheça a dignidade da pessoa humana. Mas é aceitável que Mas, por último, permita-me só, o último, que é o respeito pelos órgãos que são, portanto, eleitos democraticamente. Eu penso que podemos gostar mais de um governo ou menos de um governo, podemos gostar mais de um órgão autárquico ou menos, podemos gostar mais deste ou daquele. O povo decidiu e tem que ser respeitado. E a Igreja aí, também ela, tem que respeitar. Isso quer dizer que o senhor não assinaria por baixo as recentes declarações, por exemplo, do Bispo das Forças Armadas sobre o anterior governo? Eu só estou vinculado à Igreja em geral e, portanto, às declarações de São Padre, só estou vinculado à Conferência Episcopal porque pertence a ela, de resto cada um tem a sua forma de falar, dizer, e, portanto, isso já o faz como na sua consciência e, portanto, eu não tenho que estar a ver se os meus irmãos bispos dizem isto, eu dizem aquilo, quer dizer, isso cada um, como espero que também, me possam corrigir a mim naquilo que tenham a corrigir, mas não façam de mim voz última de verdade ou de alguma maneira de parâmetro para qualquer tipo de realidade. Não é? Acha importante que a Igreja, por exemplo, a Diocese de Angra teve um jornal até há bem pouco tempo que se chamava A União, um jornal muito importante na luta contra o fascismo, um jornal importante nos primeiros tempos da autonomia, um jornal com peso que desapareceu. Acha importante que a Igreja tenha órgãos de comunicação social, não no sentido apenas pastoral, mas no sentido de intervir na sociedade? Eu já me referi a esse caso, porque já por várias vezes me puseram esta questão. Eu acho, portanto, teoricamente, portanto, como pergunta e como resposta, eu diria, eu acho que a Igreja deve ter todos os meios necessários e possíveis para estar na sociedade e oferecer uma leitura das realidades, dos acontecimentos da vida a partir do que nós chamamos de humanismo cristão. E por isso eu penso que uma comunicação social, sobretudo na imprensa, não é, que é o caso a partir do exemplo que deu, é muito bem-vinda toda aquela que possa ajudar a fazer este projeto de leitura e de interpelação e de ajuda e de fermentação dentro da própria sociedade. Portanto, a médio prazo tem planos para ter agora, jornal? Portanto, isto é o princípio, não é? Depois, agora o problema prático é dizer, e os meios? Há meios para fazer isto? Pois temos de ser sensatos. E, portanto, o problema da imprensa na Igreja tem sido um problema em todas as dioceses por causa dos meios económicos
que não são razoáveis ou não são os suficientes para sustentar uma comunicação social deste género. E por isso é que, claro que eu sei que aqui nos Açores que há esse sonho, eu louvo esse sonho, é muito bom que ele não se perca. Agora, é preciso equacionar os meios para que isso aconteça. Não vale a pena nós pensarmos que ou vamos continuar com o meio de comunicação social e não há meios para que ele continue, ou vamos agora renovar ou retomar um meio e não ter Mas não lhe os parece meios que para que num dos tempos que correm, um jornal será mais eficaz do que um púlpito? Eu penso que as duas coisas. Eu não iria agora fazer essa distinção, cada um no seu lugar, não é? Os jornalistas o são púlpito muito... na igreja, naturalmente, atendendo à realidade do mundo de hoje, há a comunicação social. Eu diria a comunicação social no seu todo. O jornal tem a sua importância, porque há realidades que têm a ver com a comunicação social que só a imprensa as pode oferecer, particularmente em termos de artigos de profundidade, artigos de opinião, artigos que sejam capazes de confrontar e tal. Agora, temos depois todo um outro conjunto de meios que também a Igreja, graças a Deus, está a valorizar e deve valorizar também cada vez mais e depois deve-os conjugar. A grande questão aqui é conjugar todos os meios, de maneira que as redes sociais com as plataformas informáticas, até depois televisivas, as dioceses não podem ter, mas a nível da Igreja... Tiveram um sonho nacional, a Igreja, que correu muito mal. Que não se concretizou, quer dizer, não progrediu, ele concretizou-se, mas depois não teve realmente, o desfecho não foi bom e por isso esperemos que não tenha criado traumatismos nesse sentido, não é? Porque uma realidade muitas vezes não se consegue no momento, é uma tentativa e depois mais tarde acaba por se conseguir. E por isso, se não houver traumatismos, um dia poderá, porventura, até porque hoje é mais fácil a nível, não como... A tecnologia a tecnologia é diferente e não como televisão generalista, mas eu penso que a Igreja poderia, porventura, ter um canal na cabo ou nestes meios que são muito mais simples e poder realmente... Mas específico para os Açores? Não. Estou a dizer em geral. Sim. Os Açores, vamos ser mais modestos. O que não quer dizer que a gente sonhar alto também não é mal nenhum, mas vamos ser mais modestos, não iria por aí. Mas a nível nacional, penso que sim. Até porque há várias experiências a nível mais particular que já nos dão um bocadinho o fundamento para que isto possa acontecer. Nas suas primeiras declarações, a RTP Açores falou com particular ênfase do culto ao Espírito Santo e disse, inclusive, que era um culto exportável, não no sentido mercantilista, sim. mas eu gostava que aprofundasse essa ideia. Cada vez que nós vamos conhecendo um bocadinho esta devoção do povo açoriano ao Espírito Santo, e depois desde a sua gênese, toda esta evolução, e como ele se foi implantando de uma maneira única nos Açores, coisa que não se ingorou, por exemplo, noutros lugares, como principalmente no continente, de onde ele veio. Não é? Isto manifesta realmente, em primeiro lugar, uma atitude da parte do povo dos Açores que é invulgar e que é muito promissor. Depois, a própria realidade da devoção ao Espírito Santo, que coloca, sendo devoção, coloca numa pessoa divina que nos leva até ao mais fundamental do que é a nossa fé. É que através do Espírito nós vamos ao Filho e pelo Filho vamos ao Pai. E reparem que nos Açores há estas duas realidades, destas duas pessoas divinas, que estão muito marcadas. O Espírito Santo, talvez mais alargado, portanto, com mais devoção. Mas a realidade do Filho, com a devoção ao Santo Cristo, com outros nomes, mas na figura de Jesus Cristo. E, sobretudo, em Jesus Cristo no seu mistério pascal, que é muito interessante, porque a imagem do Santo Cristo é o ex homo. É realmente este que de alguma maneira conjuga o ser humano, eis o homem, quer dizer, conjuga a realidade do ser humano com a realidade de Deus, que encarnando no seu Filho ali, redime o homem a partir de dentro. Não é? Portanto, eu acho que isto é de uma riqueza extraordinária. Depois tem todo o contexto, agora voltando ao Espírito Santo, tem um contexto de relação fraterna que é de uma atualidade extraordinária. Nós estamos em tempos de crise, estamos em tempos que é necessidade de partilhar. É preciso olhar o outro como irmão. Isto tem uma profundidade não só teológica, mas depois uma profundidade social extraordinária. E, portanto, sabendo aproveitar bem e ajudando a que as pessoas que já têm esta devoção a perceberem o que está na sua raiz, a profundidade do que estão a viver e depois que expressão é que isto pode realmente ter em termos da sua relação com os outros, isto é fantástico. Quer dizer, o caminho está iniciado e está já
já tem um grande alcance. Agora, precisa constantemente, isto aqui está a tal sentido de evangelização, que é que as pessoas se tornem conscientes de que o que estão a fazer tem um valor e um valor extraordinário. Quando eu disse que isto pode levar para outros lados, porque a humanidade está carente disto. Em primeiro lugar, a maior parte das pessoas hoje, mesmo no sentido religioso, está a necessitar de se centrar na fé. Anda nas periferias, anda em muitas devoções que não têm o contexto central, não estão centrados. Ora, a ação do Espírito Santo coloca-se precisamente aí, é para nos conduzir precisamente àquilo que é mais central. Depois, para nos reconhecer, que eu acho que é a coisa mais bonita, nós nunca mais vamos resolver o problema da humanidade, neste sentido sonhado pela Revolução Francesa, de uma fraternidade. E a pergunta que eu um dia li e que achei interessantíssimo, que é esta: como é que eu posso fazer uma fraternidade, olhar para o outro como irmão, se nós os dois não reconhecemos o mesmo Pai? Esta é que é a grande questão. A devoção ao Espírito Santo coloca-nos aí. Tem sido também parte, ou tem feito parte do seu discurso, e, por exemplo, do Papa Francisco também, que os sacerdotes têm de estar mais próximos das pessoas. O senhor vai encontrar uma realidade, que aliás não deve ser muito diferente do resto do país, em que há cada vez menos sacerdotes, que há cada vez mais sacerdotes idosos, e em que os sacerdotes muitas vezes têm, por exemplo, que dar aulas para conseguirem sobreviver. Eu pergunto-lhe se, com tanta coisa para fazer, muitas de ordem material, mas têm que sobreviver, como é que se inverte isto e como é que se coloca os sacerdotes próximos das pessoas? Eu, quanto aos sacerdotes, eu quero dizer, em primeiro lugar, permita-me que diga isto, da minha devoção pelos sacerdotes. Porque alguém que, escutando o chamamento de Cristo, entrega toda a sua vida a Jesus Cristo, em favor dos irmãos, tem um valor extraordinário. E, portanto, os sacerdotes aqui nos Açores, como já o tinha dito quando fui bispo auxiliar no Porto, eles podem contar com a minha presença amiga, com a minha colaboração, com a minha ajuda e com a garantia de que estarei sempre com eles em todas as situações. Mas, portanto, em segundo lugar, agora respondendo, eu quero, de alguma maneira, dar aqui uma palavra, porque já fui reconhecendo realmente dentro da Igreja de Angra, que houve aqui um trabalho extraordinário feito, e que eu quero agora colocá-lo na pessoa do Sr. Dom António Braga, mas naturalmente também os seus anteriores, que foi uma formação, uma dedicação à formação do clero aqui nos Açores, que resultou, em primeiro lugar, no número. Graças a Deus temos um bom número de clero, olhando, nós não temos que nos vangloriar a olhar para os outros, mas a Diocese de Angra tem que dar muitas graças a Deus pelo número de clero e, sobretudo, pela qualidade, pela valorização e, naturalmente, tendo em conta que nós temos um quadro de clero no seu todo, um clero bom, um generoso e um clero realmente ativo. E temos, depois, um quadro de clero que foi formado a nível das faculdades em Roma, que nos dão uma garantia de quadros para a própria licença, que ajuda muito. O facto dos sacerdotes, por exemplo, terem que trabalhar e, por via disso, terem algum dinheiro a mais, não os torna um pouco acomodados, aburguesados? Eu espero que não. Quer dizer, eu penso que a proximidade às pessoas é uma relação pessoal. É uma relação pessoal. E eu penso que hoje não há nenhum sacerdote que não tenha interiorizado esta realidade que o Papa Francisco nos tem apelado, que é evangélica, que é saber que o sacerdote tem o seu ministério de aproximação às pessoas e que se sente bem a viver no contexto da realidade das pessoas com quem vive. E por isso também a ter, nós quase poderíamos dizer, a mesma forma de vida, não é, que as pessoas têm junto com ele. Não é? E por isso penso que hoje não há esse sentido de acumular ou de ter uma presunção de outro género, ou sentir-se quase um senhor no meio de uma paróquia. Eu penso que isso hoje está ultrapassado e que hoje há um clero que começa a tomar consciência e que está a tomar consciência realmente do seu ministério e da forma como há de estar a servir o povo de Deus. E eu tenho encontrado isso, mesmo aqui, já nos contatos que fui fazendo, tenho encontrado isso. Portanto, eu penso que isso cada vez é mais um imaginário que as pessoas vão tendo, não é? Ou então projetam sobre o sacerdote. Pelo facto de muitas vezes ter que ter atividades que não são, podemos dizer, especificamente do ministério sacerdotal num sentido estrito, isso realmente muitas vezes vem da necessidade, outras vezes vem da capacitação para estar presente em determinadas áreas.
porque também é bom que os sacerdotes possam, dentro das suas capacidades, ajudar em determinados âmbitos da vida da própria sociedade. Embora isso não seja provavelmente o prioritário, mas também é importante. Sei lá, se nós tivermos sacerdotes que podem colaborar numa universidade, para ajudar aí E aí numa área levantamos muito a questão importante. do seminário de Angra, que no último ano só teve um aluno. Como é que vê? Estamos perante uma crise de vocações ou é um problema pontual? Claro, as vocações sacerdotais deve ser a primeira preocupação de um bispo e da diocese. Isso não tenho a menor dúvida. E eu tudo farei para ajudar a tomar a consciência do valor do que é a vocação sacerdotal. Ligada à vocação sacerdotal, o valor que a evangelização deve ter, e, portanto, todas as ações na vida da comunidade cristã devem orientar-se para uma descoberta vocacional. E aí que cada jovem, agora estamos a falar mais para os jovens, porque é nessa idade que habitualmente se faz a grande decisão vocacional, que reconheçam que alguns são chamados ao sacerdócio. Que há também quem seja chamado à vida religiosa, à vida de consagração. E há a maioria que são chamados à vocação matrimonial. E todas elas, no fundo, são esta forma de reconhecer a nossa vida como dádiva de Deus, chamamento divino e resposta de cada um de nós. A dinâmica do ser humano, lida a partir da fé, é isto. Nós somos criados pelo amor de Deus, estamos neste mundo com uma missão, descobrimos a partir de uma certa altura da nossa vida que o Senhor nos chama a uma condição de vida particular e a uns a chama ao sacerdócio, outros chama à vida consagrada e outros chama à vida ao matrimónio. Tudo é chamamento divino e deve ser resposta da parte das pessoas. Agora, as vocações sacerdotais, elas dependem naturalmente deste conjunto, desta consciência, mas dependem naturalmente, em primeiro lugar, das paróquias, das comunidades cristãs, da maneira como se vão empenhar em ser comunidade e em incentivar as vocações, naturalmente com um acréscimo da vocação sacerdotal, porque ela tem particularidades, tem exigências, que realmente é preciso aqui haver um apoio maior. E tem a ver com as famílias. Se dentro do contexto familiar, os pais e depois os irmãos, os avós, ajudarem a que o jovem, a criança, logo desde criança, e depois o jovem, possa reconhecer que a vocação sacerdotal é digna, é algo de valioso, que pode corresponder àquilo que são as suas realidades pessoais, as suas qualidades, e possa descobrir o chamamento divino em si, naturalmente que temos ali uma vocação. Alargar ao seminário o ensino universitário, por exemplo, ou transformá-lo numa dependência da Universidade Católica, está nos seus horizontes? Nos meus horizontes está, e eu farei tudo também por isso. Quer dizer, o processo já está iniciado, já foi dialogado várias vezes, e nós temos que continuar, porque eu penso que é uma questão de justiça para um seminário com o bom corpo de professores que tem, com o número de alunos, maior ou menor, isso aí depende das circunstâncias, mas graças a Deus temos um grupo bastante razoável de alunos, com as possibilidades que tem também de poder beneficiar a Diocese com o estudo da teologia, porque ele tem, tendo em conta que os Açores, embora estando nesta realidade de ilhas diferentes, mas tem uma universidade e que até tem polos ou faculdades, agora são faculdades, que estão em outros locais, em outras ilhas que não são propriamente só de São Miguel. Eu penso que o seminário pode ter aqui pode ajudar aqui muito nesta leitura teológica e nesta ajuda interdisciplinar com outras ciências e com outros âmbitos da cultura. Não é? E por isso é que eu penso que, assumindo as condições que a Universidade Católica coloca, e eu penso que nós estamos praticamente a ultimá-las e, portanto, em breve eu penso que nós podemos oferecer para a Universidade Católica as condições que elas põem para poderem credenciar o curso de Teologia aqui, não é? Agora, também peço à Universidade Católica que ela reconheça o que é a realidade dos Açores e, portanto, que sinta que a configuração dos Açores, a realidade dos Açores, exige que se continue a ter aqui o Centro de Teologia e o Seminário. Voltando à questão pastoral, nós estamos nos Açores numa situação um pouco estranha, que é, temos, por exemplo, peregrinações à Serreta com imensa gente, ou as festas do Santo Cristo com imensa gente. Portanto, não estaremos numa situação de falta de fé, mas depois temos as igrejas com pouca gente.
O que é que está a falhar aqui? É um problema de comunicação? Eu penso que nós não podemos poder falhar, quer dizer, o que existe é uma continuidade de evangelização. A piedade popular é ótima, não é? Mas ela precisa de ser ajudada para um esclarecimento cada vez maior, para se encontrar com o fundamental da fé. Não é? E há aqui alguns aspectos que hoje nós temos que reforçar, não é? Porque não é um problema da Igreja, é um problema de cultura, é um problema de sociedade. É que as pessoas hoje não dão a importância à comunidade que em tempos passados davam. O sentido de vizinhança e de partilha, que em gerações passadas era tão importante e que era tão valorizado, hoje não é tão valorizado. As pessoas hoje vivem muito mais no seu individualismo, têm as suas comodidades, vivem a partir de si próprias. A própria concepção que a nível da cultura dominante nos vai sendo dada é de um certo individualismo, olhar para a pessoa no sentido individual e não tanto no sentido familiar ou comunitário. Ora bem, tudo isto depois tem a sua influência. Ora, nós temos é que refazer, e a evangelização tem que ter esta proposta, não só apresentar Jesus Cristo como Salvador, naturalmente, é o centro, mas depois o que é que isto implica? Que é refazer o tecido comunitário. Sem comunidade não há experiência cristã. As pessoas têm que entender isto. E por isso, desde a catequese, com tudo o que é a formação, todas as pessoas que estão neste âmbito têm que sentir, eu tenho que pertencer a uma comunidade, eu tenho que partilhar com os meus irmãos. E é nesta partilha que eu faço a experiência de Jesus Cristo vivo, presente. Como é que responde a esta... E naturalmente que isto exige uma evangelização permanente, e, portanto, mas valorizando logo a partir da piedade popular. Como eu já disse, e principalmente aqui, quando foi na entrada, é que a relação entre o religioso e a cultura, que é tão necessário, que é isso que perdura, desemboca precisamente na piedade popular, que quando é lúcida e bem feita, é algo de extraordinário. E por isso nós não podemos desvalorizar a piedade popular, pelo contrário. Nós temos é que a valorizar e temos que a esclarecer. Como é que responde a esta afirmação ou a esta prática de eu sou católico, eu sou cristão, mas eu não vou à igreja? Eu tenho uma relação direta com Deus. Estamos a falar de comodismo ou... Não, quer dizer, eu sei que ela entrou e ela entra um bocadinho por várias razões, não é? No mundo secular. Isto é a mesma coisa que se pode dizer dos agnósticos, não é? Ninguém sabe o que é um agnóstico. Quer dizer, é não dizer nada de nada, não é? Portanto, e aqui também podemos dizer assim, eu sou, mas não vou, quer dizer, eu estou, mas não partilho, quer dizer, agora, aí há há algo que está desfocado, quer dizer, quando se faz uma afirmação dessas, eu sou católico, mas não vou à missa ou não sou praticante, está a traduzir-se o catolicismo numa ideologia. E é interessante que os papas, já desde João Paulo II, sobretudo Bento XVI, e agora o Papa Francisco já o disse várias vezes também, tiveram necessidade de afirmar que o catolicismo não é uma ideologia. O catolicismo é um seguimento de uma pessoa. E é essa a grande questão. E quando a pessoa reconhece que segue a Jesus Cristo, tem que se encontrar com os irmãos. Bom, também estamos a falar, de certa forma, muitas vezes de paixões. E vemos, por exemplo, nas televisões nacionais, em particular naquelas sensacionalistas, de vez em quando há uma briga numa paróquia, porque o povo não quer deixar sair o sacerdote, e em regra a guerra é contra o bispo. Claro. Como é que se gera este... Bem, eu não sei se está a referir a um episódio que... Houve vários. Sim, há vários episódios, vários. Vivido... Inclusive aqui nos Açores. Então, Dom António já teve esse problema. Sim, mas eu penso que aí, portanto, há que trabalhar, ninguém é perfeito no meio disto tudo, não é? Mas há que trabalhar no sentido de reconhecer que a Igreja é um todo. E este sentido do todo é mesmo, vai até para além das fronteiras da Diocese. E um bispo, por exemplo, quando é ordenado, ele é ordenado para a Igreja Universal. Não é? Claro que depois acaba por concentrar o seu trabalho dentro da particularidade da Igreja do seu país, não é? Que realmente o sacerdote, quando é ordenado, ele é para a Igreja Diocesana, prioritariamente. Inclusive pode ser chamado a outros trabalhos a nível mais nacional ou até a nível global da Igreja, ou a nível universal da Igreja. Nós temos aqui da Igreja dos Açores, temos alguns padres a trabalhar em Roma, o que nos dá para nós muita alegria e que é, de alguma maneira, a manifestação
de que a Igreja dos Açores está aberta a esta comunhão de igrejas, inclusive a ajudar a Igreja Universal através de alguns padres. Não é? Eu penso que, claro que é de alguma maneira compreensível o sentimento de relação com o padre, porque mal de nós se um padre está numa paróquia e não gera amizade. Não é? E se a parte afetiva não joga também nas pessoas. Eu senti-o agora a sair do Porto, não é? Eu senti-o. Agora, isso não me pode condicionar a mim na decisão, no momento em que me pedem e dizem assim, estás nomeado para a igreja tal. Eu não posso ficar preso. Isso seria uma prisão. Eu seria escravo da minha própria emotividade ou da minha própria afetividade. E eu tenho que me sentir liberto. Eu dizia lá às pessoas, como disse noutros lados, na paróquia onde estive e noutros trabalhos onde estive, antes de ser bispo. Eu dizia, no momento, eu estou convosco. Eu continuarei a estar convosco. A amizade continua, ela não se destrói pelo facto da saída física. Agora, é um dever da minha parte. E, ao mesmo tempo, é uma realização, no sentido da autêntica liberdade, que a pessoa se disponha a servir e a servir aonde realmente a Igreja lhe pede para servir. Eu penso que é esta equação que tem que se fazer e que eu peço que as pessoas reconheçam. Claro, por um lado, sente sempre, a separação sente sempre, mas que não vá ao limite de obstaculizar que a pessoa realize aquilo que está no fundamento da sua própria... Pois há os boatos... Da sua realidade como sacerdote. Aquele que se ordena é escolhido de entre o povo de Deus para ser enviado. E esta dinâmica do envio é fundamental e o sacerdote que o faz depois vem a reconhecer, como eu próprio tenho reconhecido na minha vida, que tem sido tão importante este sentido de cortes e de novas missões e de ir ao encontro de outros, e por isso aqui estou. Depois há os boatos e os mal-entendidos e não querendo ofender ninguém, também há as beatas. Ainda têm um papel importante as beatas hoje Eu isso não sei, porque nunca as encontrei na minha vida. Foi só para amenizar um pouco a a nossa conversa. Não, eu penso que foi um nome dado a pessoas que estão mais relacionadas com a Igreja, muitas vezes muito dependentes do culto, estarem ali muito próximas e tal. E fabricou-se um bocadinho esse mito, não é, da beata. Eu penso que hoje isto não existe. Eu penso que se progrediu muito. Se nós formos a olhar para estes 50 anos de concílio, nós caminhamos imenso. Claro que ainda temos que caminhar muito mais, não é? Mas já caminhamos muito imenso. E há hoje uma consciencialização do que é ser cristão muito forte. E os jovens? Isso depois também tem influência na forma de estar, de ser, na valorização dos ministérios, dos serviços e também na própria valorização do sacerdote dentro da comunidade cristã. Os jovens, é um clichê dizer que os jovens não estão interessados na religião e na participação, ou de facto eles participam? Isso é mentira. E o Santo Padre que me perdoe, porque ele colocou, se foi ele ou alguém por ele, ou uma tradução está mal feita, ele colocou na mensagem que nos deu, a dizer que em Portugal se estava a dar uma debandada da juventude. Isso foi dito na comunicação social. E eu quero dizer que o Santo Padre que me perdoe, se um dia estiver com ele, vou lhe dizer isso e ele certamente vai aceitar, que eu não estou nada de acordo com esta expressão. É um pouco estranho porque eu, para ainda há pouco tempo, fiz o exercício com os bispos do Porto, com quem eu estive, e eu disse assim, vamos lá ver, mesmo em números, vamos ver os movimentos juvenis, vamos ver os jovens que estão nos grupos paroquiais, que muitas vezes não temos o número propriamente e tal. Nos coros das igrejas. Vamos ver nos coros, nos catequistas, acólitos, já para não falar no CNE. Só no CNE são quase 100 mil jovens, tem algumas crianças também, não é? Mas vamos imaginar que metade tem à volta de 50 mil jovens. E a gente pergunta assim, que hoje a realidade juvenil é diferente, que a sua forma de participação é diferente, mas isto nós temos que entender. Mas é diferente na igreja, como é diferente na escola, como é diferente em qualquer situação pública. O jovem hoje tem uma configuração diferente. Não é? O jovem hoje é capaz de estar com alguém, não fala com ele, vai para casa e com a rede social vai comunicar. Portanto, nós temos que entender isto a nível da própria juventude. Como é que nós trabalhamos com o jovem desta geração? O jovem marcado pelas novas tecnologias, o jovem marcado por toda esta evolução que nós estamos a viver, com a escolaridade, com a falta de emprego, com tantas desilusões, mas ao mesmo tempo tendo em si uma esperança que continua a animar o jovem. Quer dizer, nós temos que lidar com isto tudo e saber que, estando próximo dele, o jovem é realmente muito sedento e está aberto aos grandes valores
E nós temos a consciência que os grandes valores que a sociedade procura estão presentes no Evangelho. Portanto, por isso é que nós dizemos que há uma relação connatural entre o jovem e Jesus Cristo. Porque os sonhos dos jovens coincidem com os valores do Evangelho. E, portanto, levam-nos até Cristo. Portanto, eu penso que aí... Eu não sou apologista dessa afirmação. Agora, que temos aqui um trabalho a fazer de aproximação, de estar com os jovens, de os entender, de procurar as suas linguagens e depois procurar oferecer-lhes de maneira própria, que eles possam entender, sobretudo através da experiência. Porque uma coisa rica que neste momento existe a partir da juventude é que eles são tocados pela experiência. Eles fazem uma experiência de oração e eles sentem-se bem. Eles fazem uma experiência de partilha e eles sentem-se bem. Eles fazem uma experiência de voluntariado em favor dos outros e eles sentem-se bem. Agora, proporcionamos essa experiência. O jovem hoje não vai muito por teoria, não é? E nós às vezes vamos para a igreja um bocadinho com teorias. Estamos mesmo à beira do fim da nossa conversa, temos poucos minutos. Eu gostava de lhe perguntar se já tomou contacto com as finanças da Diocese de Angra, porque se fala que existem problemas de recursos financeiros. Se isso está controlado? Eu já tive, mas claro, não aprofundadamente, não é? Isso é um trabalho que tem que ser feito pouco a pouco, embora, porque não é num papel a mostrar, como nos mostram, embora muito bem feito, e por isso eu quero agradecer muito também, e que me dá bastante sossego saber que temos técnicos e temos pessoas à frente desta área económica da Diocese, muito competentes e com sentido de igreja muito forte e a querer realmente ajudar a que as coisas se resolvam. Agora, a questão financeira e económica da Diocese é como todas as outras realidades. É de toda a Diocese. E eu aposto muito, não em acumular, porque a Igreja não é para acumular. A Igreja precisa de ter o necessário para exercer dignamente a sua missão. Mas o que ela possa possuir tem que partir da partilha. E as paróquias têm que sentir que a partilha com a Diocese é fundamental, os sacerdotes têm que sentir que a partilha com os outros sacerdotes e com a Diocese e com as atividades santos é fundamental. E quando todos nós tomarmos esta consciência, então eu penso que não teremos que ter muitos sobressaltos e vivendo na modéstia, é normal, porque a Igreja é para viver na modéstia e na simplicidade, eu penso que nós vamos encontrar os meios. No plano pessoal, o que é que gosta de fazer quando não está a trabalhar? Eu gosto de trabalhar, mas quando não estou a trabalhar, olha, gosto de conviver, gosto de ir visitar, gosto de ler, gosto realmente também de admirar. E aí, não haja dúvida, Deus dele. Não lhe posso perguntar se come como um padre, mas... Como um bispo. Como um bispo. Eu como um bispo, que não deixa de ser padre, não é? E por isso também gosto, mas é mais no sentido da convivência, portanto aí de resto não tenho assim um apetite demasiado no sentido de estar a usufruir da mesa. Mas tem um prato preferido? Não, são vários. Tenho vários. Eu penso que a gastronomia nacional é tão rica e tão variada e tão boa, desde carne, peixe e outros, dou-me bem com todos. Então, João, foi um prazer tê-lo aqui. O prazer foi meu e mais uma vez uma saudação a todos aqueles que são os telespectadores da RTP Açores e espero novas oportunidades que a gente se encontre. Muito obrigado. Foi a entrevista com Dom João Lavrador, o novo bispo coadjutor de Angra, uma entrevista conjunta para a Antena 1 Açores, para a RTP Açores e também para o portal acores.rtp.pt.